Olá, neurodiversos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MMA Neurocast. Para quem não sabe ainda, o MMA é a Associação das Mães em Movimento pelo Autismo, que são mães e advogadas que decidiram lutar, se unir para a efetivação dos direitos dos seus filhos e também da coletividade. Uma das missões do MMA, que são muitas, mas uma das principais, é o empoderamento das famílias através da informação. E nesse mês de abril, mês de conscientização do autismo, nós tivemos uma ideia inédita, que é trazer para uma roda de conversas os melhores profissionais do estado de Goiás que atuam na área do autismo. E nessa manhã, nós temos a honra de receber aqui no estúdio a doutora Tatiane Grigolato, incrível, maravilhosa, que é mestre em saúde mental, terapeuta ocupacional e também especialista em integração sensorial, Janaires. Doutora Tatiane, muito obrigada por estar conosco aqui essa manhã, obrigada por disponibilizar do seu tempo, a gente sabe que a sua agenda é muito congestionada, mas você tirou esse tempinho aqui para compartilhar um pouco do seu conhecimento, do seu tempo com milhares aí de famílias, todas que tiverem acesso ao nosso podcast. E eu também gostaria de deixar aqui a minha gratidão pessoal, né, por você ser uma das terapeutas da Micaela e talvez uma das principais responsáveis pela evolução clínica dela, porque com menos de um aninho de idade, ela bateu aí na porta do seu consultório com vários comprometimentos motores, né, seletividade alimentar. Micaela não tinha, com um aninho ela nem engatinhava ainda, não segurava mamadeira, sérios comprometimentos e graças a você, ao seu profissionalismo, né, o seu amor, sua dedicação, ela conseguiu sair desse estágio, né, super comprometido e conseguiu estar pronta para receber as outras terapias. Por isso, a minha gratidão. Imagina, eu que agradeço. É um prazer, né? Uma satisfação poder estar aqui nesse momento com você e dividir aí com as famílias, porque é sempre muito importante a gente saber o que buscar, onde buscar e por que buscar, né? Eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente busca um tratamento, né, para os nossos filhos, para as nossas crianças. Então, independente do diagnóstico, é sempre muito importante que a gente converse com os profissionais e tente ao máximo entender o porquê daquele tratamento, né? O porquê da importância daquela intervenção. Uhum, exatamente. E nós vamos falar hoje da importância da terapia ocupacional no desenvolvimento, né, das crianças com autismo, das pessoas com autismo, né? Aqui no estado de Goiás, o MMA, no ano passado, ele fez uma série de denúncias contra planos de saúde porque eles não disponibilizavam algumas terapias essenciais para a evolução clínica das crianças. E nessa busca, né, nessas denúncias, a gente teve um processo que foi começado pelo Ministério Público através do núcleo de autocomposição, em que a gente conversa, as partes conversam para solucionar os problemas. E nessa conversa, nesse diálogo, nessa ponte através do Ministério Público, nós descobrimos, né, pelo CREFITO também, que é o CREFITO 11, que no estado de Goiás nós temos uma deficiência gigantesca, né, de profissionais terapeutas ocupacionais. Então, é uma área que é escassa, as pessoas não têm acesso a isso, eu não sei por qual razão, mas aqui em Goiás, me parece que nós temos aproximadamente somente 400 terapeutas ocupacionais. Desses 400, eu não acredito que nem 100 atue na área do autismo. Isso é desesperador, porque nós vemos aí a incidência, né, muito grande de autistas, né, de diagnósticos acontecendo, e poucos terapeutas ocupacionais. Então, é um problema sério que o Ministério Público nos mostrou, né, que, na verdade, muitos planos de saúde não estavam oferecendo porque não encontravam esse profissional no mercado, né? Devido à importância desse profissional, nós acionamos, né, tivemos aí a iniciativa de ajudar o CREFITO e também juntamente com o Ministério Público e outras associações, a Abrato, né, para tomar providências para que novos cursos possam ser abertos, para que a profissão possa ser mais divulgada, né? Então, assim, doutora Tatiane, por que a terapia ocupacional, conta aqui para a gente, é tão importante na evolução clínica dos pacientes? Eu sei por experiência própria, mas para as famílias de casa, por que é tão importante lutar por essa terapia? Uhum. Bom, a gente sabe que o diagnóstico de autismo, ele se apoia em alguns pilares, né? Como a comunicação, né? Dificuldade de comunicação, socialização. E aí a gente percebe, né, esses pilares que suportam aí o diagnóstico de autismo,
uma defasagem em se engajar nas atividades que são comuns, né, aos neurotípicos, né? Então, atividades de vida diária, né, a rotina escolar, o brincar propriamente dito. Então, são todas áreas que compõem aí um desenvolvimento infantil satisfatório, né, e que ajuda a criança a ter aí uma base para um desenvolvimento acadêmico futuro, né, para se engajar em uma profissão. O autismo, ele tem esse prejuízo, né, desde o princípio. E a terapia ocupacional é uma profissão que trabalha, né, que a essência dela, ela surgiu das necessidades, né, de trabalhar a rotina, a funcionalidade. Então, as atividades de vida diária, o brincar, tudo que compõe os papéis ocupacionais do indivíduo são objeto de estudo da terapia ocupacional. E a Geners, né, no final dos anos 70, aí, ela desenvolveu, né, uma terapeuta ocupacional que foi muito importante para a história da terapia ocupacional. Ela desenvolveu a abordagem de integração sensorial, né, pensando que ela realizava as intervenções com esses pacientes e que ela não via um desenvolvimento satisfatório. E aí ela começou a perceber que existiam algumas questões que contribuíam para que esse desenvolvimento não ocorresse. E aí ela percebeu e desenvolveu, né, depois de muitos estudos e muitas pesquisas, a teoria de integração sensorial. E hoje a gente sabe, né, que é uma prática baseada em evidências, então ela está aí dentre os tratamentos básicos para as crianças que têm esse diagnóstico de autismo. Entendo, doutora. Eu até falei errado, então. Como é que fala, então? É Geners, como é? Geners, né? Geners, ok. Isso. Então, Letícia, não fale mais errado, viu, gente? Não é Janaires, é Geners, né? É o nome da especialista, né, que Isso. desenvolveu Isso. a abordagem de integração sensorial. Exato. E é importante a gente saber que não é por acaso que o médico responsável pelo desenvolvimento clínico da criança autista, prescreve um terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial. Não é por acaso, é porque a integração sensorial ela tem evidência científica comprovada na evolução clínica, né, das pessoas autistas, principalmente das crianças, quando a intervenção ela acontece de forma precoce, né, doutora Tatiane? Isso. Uma coisa importante, doutora, que eu queria pontuar aqui, é que a maioria das vezes os pais, eles percebem que tem algo errado com a criança quando acontece um atraso na fala, né? O mais comum para os pais levarem a criança para ter um diagnóstico é quando percebem que a criança não está falando, não está se comunicando de forma funcional nos primeiros anos de vida. E também, às vezes, a criança falava, no caso do autismo regressivo, e ela para de falar. Então, isso leva os pais a levarem os filhos, né, para terem aí um diagnóstico e fazerem uma investigação. Eu não sabia, eu não conseguia entender a importância da terapia ocupacional tanto quanto ABA. Tanto quanto Denver, é tão importante quanto. Eu só descobri essa importância quando a Micaela, né, que tinha sérios comprometimentos, né, sensoriais. Você se lembra? Eu acredito que sim, que ela não permitia nem que tocasse na mãozinha dela. Então, não tinha como ela receber nenhuma intervenção ABA, né, nenhuma intervenção se ela não começasse a tratar primeiro essas questões sensoriais. Mas uma das coisas também é esse atraso da fala. E eu não sabia, eu descobri com você, através de você, que o processo, né, da fala, da linguagem, acontece através da questão motora, né? Então, a questão motora tem muito a ver com o desenvolvimento da habilidade da fala e da linguagem. Você pode explicar isso pra gente, pro pessoal de casa? Se a gente for pensar no desenvolvimento como uma pirâmide, né? Então a gente tem a base ali da pirâmide, o que dá sustentação para todas as outras fases da pirâmide é o desenvolvimento sensorial, né? Então, o bebê, ele nasce totalmente sensorial, né? É essa forma que ele usa para conhecer o mundo. Então, ele vai ouvindo a voz da mãe, e a visão é o último sentido que ele começa a usar, né? Porque ele nasce com a visão que ainda não está desenvolvida a contento. Então, ele ouve, né, a voz da mãe, e aí ele se organiza, ele sente o sabor do leite materno, né, que desde 6 meses, 7 meses, a placenta materna ela já se torna permeável, e aí o bebê começa a sentir sabores que são familiares, né, sabores que vão ligá-lo ao leite da mãe.
E aí esse bebê nasce totalmente voltado para os sentidos. E é através disso que ele vai desenvolvendo as outras habilidades, né? Que ele vai estruturando essa pirâmide. E a fala é uma habilidade, né, que ela tem um componente motor, um componente auditivo, né? Então a gente precisa de uma respiração suficientemente boa para conseguir falar e se comunicar. E tudo isso está ali na base do desenvolvimento. Então a Uhum. fala ela é quase que a cereja do bolo, né? Ela fecha ali aquele período de comunicação do bebê, que antes era só sensorial e motor, e o bebê começa a entender que ele não precisa correr atrás da mãe para chamá-la. Ele consegue falar e ela ouvi-lo à distância e ir até ele, Uhum. né? Ele entende que o choro que ele produz é uma forma de comunicação. E aí ele vai vendo função em tudo isso e vai desenvolvendo cada vez mais a fala. Só que é muito importante que esse bebê tenha experiências, né? Então, o desenvolvimento ali, a intervenção precoce, ela passa por experiências que vão formando aí esse repertório da criança. E aí, Uhum. com esse repertório, ela vai desenvolvendo habilidades. E aí, com isso, ela desenvolve também a fala. A área motora é muito próxima da área de fala dentro do cérebro, né? Se a gente for pensar aí na neuroanatomia. E como a Uhum. gente não tem paredes, né, dentro do cérebro, a gente sabe que são ali áreas que a gente separa de forma didática, mas que elas têm uma comunicação. Então, a área motora, ela é muito ligada à área de fala. E a gente percebe principalmente o quanto que um estímulo vestibular, ele favorece, né, esse desenvolvimento da fala também. E Uhum. as crianças, muitas vezes, que não têm esse desenvolvimento, né, a contento, que não engatinham, não andam no momento em que era esperado, não tem uma mudança de posição, o desenvolvimento vestibular ele não acontece de forma satisfatória. E aí, com isso, ele também não estimula a fala, né? E aí é tudo Entendo. muito interligado. Sei. Então, eu sempre falo da Micaela aqui porque ela é a minha referência mais próxima, né? Sim. E ela é o ponto de partida. Então, assim, acompanhando a Micaela, o desenvolvimento dela, eu consigo compreender melhor por que que as terapias são tão importantes a função de cada terapia, a importância de cada uma. Mas eu vejo a terapia ocupacional, pelo menos no caso dela especificamente, como uma das terapias mais importantes no desenvolvimento da Micaela. Como eu pontuei agora, né? Assim, gente, a Micaela, ela não permitia que a gente tocasse nela. Ela tinha essas alterações sensoriais tão comprometidas que ela não segurava nenhum objeto com quase um aninho. Ela não engatinhava com um aninho, ela não sentava direito. Então, ela não nos ouvia, ela não prestava atenção na gente, ela era completamente apática, ela não sorria, ela não, né? Então, assim, antes dela ter qualquer tipo de intervenção, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi levar para o terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial. Então, os sentidos, né, o processamento sensorial da Micaela estava completamente alterado. Por essa razão que é tão importante a gente ter realmente especialistas, né, doutora? Isso. Não é qualquer terapeuta ocupacional que pode tratar autistas com alterações no processamento sensorial? É isso mesmo? O que que acontece? A integração sensorial, ela é uma abordagem específica em que eu brinco até, eu faço supervisão até hoje, né, desde que eu me formei, porque eu acho Uhum, muito importante esse estudo contínuo, né? Então a gente nunca sabe o suficiente, né? Quanto uhum, mais a gente lê, mais a gente estuda, a gente vê que tem mais coisa para saber, tem mais coisas para se aprofundar. E o autismo é um espectro, né? Então o que deu certo para uma criança, depois você vai ver que uma vírgula faz diferença para outra. Você não consegue seguir uma receita do bolo. Então você tem que ter um olhar clínico muito refinado, mas isso só acontece através da prática e de muita teoria, muito estudo, muita troca, né, com colegas que também têm experiências semelhantes. Então isso é muito importante. O profissional, ele precisa fazer essa formação, né, e continuar estudando
enquanto ele for clínico, enquanto ele continuar trabalhando com essa clientela, porque é muito importante. E a gente teve casos de bebês de pandemia, né, Letícia? Sim, você até tinha comentado comigo síndrome do bebê de container, né? Que Isso, estava confundindo exatamente. muito, assim, as pessoas no diagnóstico de autismo, né? Exatamente, porque as pessoas ficaram muito preocupadas com a questão da higienização, né? E aí esses bebês deixaram de ter muitas experiências, deixaram de ir para o chão, né? Deixaram de rolar. Então esse desenvolvimento motor, ele ficou prejudicado ali na base, né? A gente teve um prejuízo de base. E aí com isso as crianças começaram a apresentar lacunas em habilidades. E a gente via que não tinha um diagnóstico que justificasse, mas tinha uma privação de experiências, né, que possibilitava aquilo. Uhum. Então, a gente teve casos bem interessantes na pandemia. Sim, até no início a gente achava, nossa, será que a Micaela é autista, né? Será que não é? Mas assim, a doutora Ana Márcia realmente ela foi cirúrgica, a Micaela realmente nasceu autista, né? E aí acho que o que contribuiu também para mais comprometimento, porque o autismo já existia, já Uhum, estava nela, né? Mas eu acredito que essa privação de experiências por conta da pandemia também agravou, eu acho que o quadro dela, né? sim, Contribuiu muito para que ela também não se desenvolvesse. Mas graças a Deus, há tempo, né? A gente conseguiu de forma precoce essa intervenção com você e hoje a Micaela tá voando, né? tá. Depois a gente fala sobre as AVDs, né, também, que é importante. Mas, doutora, sabe uma coisa que me preocupa? Me preocupa muito que na nossa associação de mães, a gente ouve muitas reclamações das mães, muitas reclamações. Algumas reclamações é que não tem a figura do terapeuta ocupacional. O plano de Uhum, saúde não tem, o SUS não tem o terapeuta em si. E quando tem, não tem a especialização em integração sensorial. É, como que a gente faz para ajudar essas famílias, doutora? Esses profissionais que não têm especialização em integração sensorial, como é que eles vão conseguir cuidar das nossas crianças? Porque eu tenho casos, doutora, que é um ponto que eu quero tocar já agora, de um plano de saúde específico aí, de mais de 50 crianças com seletividade alimentar grave, uhum, sabe? Que a gente sabe que pode ser tratado por uma nutricionista, um terapeuta ocupacional, mas a terapia ocupacional ela tem um papel extremamente importante também para a regulação, né, dessa alteração, né, na uhum. questão da alimentação. Foi assim que a gente conseguiu ajudar a Micaela também. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre a importância dessa especialização da integração sensorial para ajudar essas crianças que têm seletividade alimentar e quais são as consequências da seletividade alimentar? Sim. A falta do profissional, eu acredito que seja um problema de saúde pública, né? Sim. Porque nós temos pouquíssimos cursos hoje em dia, e se a gente Uhum. ainda for, assim, eleger os cursos que realmente são bons, né, dentro do Brasil, aí a gente ia diminuir muito, né, essa quantidade de profissionais. Então, eu penso que isso é um problema que tem que ser tratado na base mesmo, com as boas universidades, né, para que haja abertura de cursos. Eu sou formada pela USP, né? Uhum. Então, assim, é uma faculdade de excelência. Eu tive Sim. uma formação privilegiada, né? E eu entendo que isso fez muita diferença até na minha prática e nessa forma de ver, né? Porque eu nunca estou satisfeita com as minhas formações, com as minhas habilidades. Porque lá a gente aprende sempre isso, né? Existe pesquisa, você tem que estar sempre se reciclando, entendendo o que tem de mais novo, quais são as modificações. E hoje em dia a gente percebe que se você não tem nem o curso de base, que dirá uma especialização. Porque Pois é. todas as especializações em integração sensorial, né, que a gente tem no país, elas são particulares, né? E é uma formação cara. Uhum. Então, o profissional, ele precisa, né, investir um valor, né, que seria um carro, hoje em dia, um carro popular aí, para fazer essa formação. Ele tem que disponibilizar tempo, porque a gente só tem em São Paulo e Curitiba, né? Por enquanto. Por enquanto, Por enquanto. Quem sabe, né, a gente Aham. consiga ir mais próximo. E então, assim, é uma disponibilidade, tem que ter muito interesse e empenho para fazer essa formação, né? E hoje em dia a gente tem poucas pessoas que conseguem isso, por conta de vários fatores, né? De uma rotina de consultório, né? Que não possibilita que você feche sua Uhum. agenda e vá. Então tem que ter muito esse empenho.
A seletividade alimentar, ela é um problema que é multiprofissional. Então, a gente sempre pensa aí no terapeuta ocupacional, no nutricionista e na fono, né? Entendo. Porque são as 3 áreas que atuam diretamente nessa questão de alimentação da criança. E o terapeuta ocupacional, ele faz uma avaliação não só de texturas, né, do que a criança tolera ou não, temperatura, né, e tudo mais para a ingestão, mas também da praxis, né? Se aquela criança consegue mastigar, movimentar a língua dentro da boca, né? Então a alimentação é uma atividade muito complexa. E ela envolve uma Entendo. série de fatores. O engolir, o pôr na boca, mastigar e engolir é o último deles, né? Ah, é? É o último passo. Então a gente sempre pensa, né, numa criança que tenha interesse por aquele alimento primeiro, que consiga se manter sentada, né, de forma equilibrada em uma cadeirinha de alimentação, porque se é uma criança que ainda a gente fala, né, aquelas que foram submetidas a uma inserção alimentar, né, uma introdução alimentar precoce. A criança ainda não tem equilíbrio para permanecer sentada, né? Que dirá para permanecer sentada, mastigar e engolir. Então, muitas vezes você Complexo. antecipa um processo que vai trazer um prejuízo maior lá na frente, né? Porque aí Entendo. a criança engasga, ela fica com uma sensação de que aquilo não é bom, né? Dói para engolir porque ela não mastigou o suficiente. Então tudo tem que ter as fases, né? As fases do desenvolvimento, elas não são um acaso. A gente entende que elas acontecem quando você tem habilidade para aquilo. Quando você tem Entendo. maturidade neurológica para desenvolver E aquela esse, função. e esse que é o problema do autismo, né, doutora? É que as crianças, né, as pessoas autistas, elas não têm, na maioria das vezes, né, essa maturação neurológica de acordo com o esperado. Então, Exatamente. por esse comprometimento, por essa deficiência, né, nesse desenvolvimento, né, neurodesenvolvimento, é que a gente precisa de ajuda extra, né, e Uhum. com profissionais especializados, né. O autismo, para mim, como mãe, eu vejo como algo, não é algo simples. Eu não vejo de forma simples, eu não vejo de forma romântica. É muito sofrido para nós, pais e mães, termos que lidar com os sintomas, né, com as comorbidades do autismo. No caso, seletividade alimentar, distúrbio do sono e tantas outras comorbidades, né, tantas outras coisas que acompanham o autismo, que interferem na nossa vida, não só na vida da criança, mas também em todo o aspecto familiar, na vida familiar. E ainda ter que lidar com a falta de profissionais, ou muitas vezes você leva como pai e mãe, eu falo isso como pai e mãe, você leva o seu filho acreditando que aquele profissional, ele realmente sabe o que está fazendo, e você depois não nota a evolução clínica no seu filho, porque o profissional, ele realmente não sabe o que ele está fazendo. Uhum. Então, eu deixo aqui um apelo, né, para os profissionais que atuam na área do autismo aqui de Goiás, que vocês realmente saibam o que estão fazendo. Se vocês assumirem o compromisso, né, de assumir o caso clínico de uma criança, por favor, estudem, se dediquem, como a doutora Tatiane aqui, né, que já estuda há anos e continua estudando, porque Uhum. o autismo é complexo, né? E cada Sim. autista é um universo, cada autista é diferente um do outro. E como é que você vai aplicar uma receita de bolo em um ser humano que é diferente do outro? Não tem como, você tem que ter essa, como você disse, né? Esse refinamento, esse olhar clínico para saber aplicar os princípios da integração sensorial, os princípios, independente da sua área de atuação, para que aquela criança realmente evolua. Então, é algo muito sério, né, doutora? Você está ali lidando com uma vida que tem chances e oportunidades únicas de ter acesso a um tratamento. Por isso, eu faço esse apelo, porque tem pessoas, doutora, na área da psicologia ou até da terapia ocupacional que não se importam, acham, não, o meu conselho diz que eu posso tratar autista. Uhum. Né? Eu tenho capacidade, o meu conselho diz que eu posso tratar o autista, que eu não preciso de especialidade, né? Mas Uhum. você vê na questão dos médicos, né, doutora? Assim, o médico clínico de seu esposo é médico, né? É Sim. cirurgião, né? Plástico, né? Sim. Então, assim, ele é cirurgião plástico, ele tem especialização em cirurgia, mas ele operaria um cérebro, né? Ele Não. faria né, uma cirurgia de alguém que precisa, né, de um neurologista, de um cirurgião né, nessa área? Não, por quê? Porque cada um na sua área. Então, eu faço esse apelo para que esses profissionais que atuam na área do autismo possam realmente
estudar, né? Fazer o que for preciso antes de assumir um caso clínico de uma criança. Claro que você não nasceu sabendo, você vai precisar, né, colocar em prática o que você estudou, mas fazer com amor e com compromisso. Na sua fala, eu peguei uma palavrinha que eu acabei praticamente de aprender com você, que é a praxis, né? Por Isso. que a praxis, o que é a praxis e por que a praxis é tão importante no desenvolvimento da criança autista ou ou dentro da terapia ocupacional? A praxis é o coração da integração sensorial, né? Então, assim, a praxis é o objetivo que a gente tem. Então, tudo que a gente trabalha dentro da integração sensorial é para que a criança consiga depois desenvolver uma praxis a contento. Então, o que seria a praxis, né? A praxis é uma ação motora, né, idealizada que ela é efetivada a contento. Então, toda vez que eu vejo, por exemplo, essa xícara aqui, e aí eu penso, vou tomar o chá que tem dentro dela, que por sinal tá muito gostoso, viu, Letícia? Que bom, graças aos meninos aqui, ó. Eles são ótimos. Então, eu olho para essa xícara e eu penso em tomá-la, né? O chá que tem aqui. Mas o que antecede? O chá não vai vir automaticamente para minha boca, né? Então, eu preciso de uma cadeia de ações para que eu consiga ter a ação desejada, né? E aí eu penso, estico minha mão, seguro a alça da xícara, venho de forma delicada, levo até a boca, né? Viro a xícara com uma angulação aí de uns 45 graus, no máximo 30 graus, para poder ingerir esse chá, né? E depois devolvo novamente com velocidade e força adequada para que essa xícara não se quebre, não derrube o chá. Então, tem uma série de coisas que podem dar errado se eu não tiver uma idealização, né, um planejamento e uma execução a contento. Nossa, você descrevendo, eu percebi o quanto é complexo fazer isso. É muito complexo, né? E a gente às vezes não pensa nisso, porque nós, neurotípicos, né, temos um desenvolvimento que flui. Entendo. As coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo as experiências e aquilo vai se somando, né, as nossas habilidades, a gente vai refinando e dá conta de fazer o que se propõe. Com as crianças autistas, isso é mais complicado, né? Então, elas precisam entender como colocar em prática essas ferramentas, que é necessário ter a motivação, ter o desejo para tomar o chá e depois a forma como eu vou executar esse movimento para conseguir ingerir esse chá, né? Então, isso tudo que eu estou descrevendo é uma análise de atividade, né? Então, tomar o chá seria atividade e tudo que eu vou precisar para poder realizá-la. E a praxis é que possibilita isso, né? Entendo. Então, eu tenho ali, ela é a ponte entre a idealização e a ação motora efetiva. Entendo. Né? É uma habilidade neurológica que a gente tem e consegue executar essas ações. Então, a integração sensorial, ela trabalha todas essas bases para que a criança depois consiga ter as respostas adaptativas que a gente fala, né? O que é esperado dela naquela determinada situação. Entendo, que interessante. Doutora, agora em relação a gente já falou um pouquinho sobre a seletividade alimentar, mas eu queria só tocar nesse assunto mais uma vez, no sentido de como que a terapia ocupacional, como é que você já falou que é um trabalho em conjunto multidisciplinar, Sim. mas a função da terapia ocupacional nessa alteração do processamento, quando há seletividade alimentar, ela é oriunda da alteração do processamento sensorial. Porque parece que tem diferença, né? Tem a seletividade alimentar, que ela é mais voltada para questões comportamentais, né? Então, é aquela criança, por exemplo, a gente vê muito em casos de autismo, que ela gosta muito de um biscoito determinado, de bolinha. E aí, quando ela vai pegar no pacote e a bolinha está partida ao meio, ela não come. Sei. Né? Então, é aquela rigidez comportamental que não tem a ver com a textura, o sabor, né? Porque ela já come aquele determinado alimento, mas sim com a forma que ele é apresentado. Entendo. Né? Vai mais em relação à rigidez mesmo da criança. Mas em relação à alteração no processamento sensorial, como é que o autista ele vê? Como que ele vê o alimento? É assim que acontece?
porque parece que tem nojo, ou parece que é algo assim, não sei, que não é agradável. Como é que isso acontece? Explica para os pais como acontece, e como é que você trabalha isso, né? Aham. Para a criança ter essa aproximação com o alimento quando a questão é em relação ao alimento mesmo e não em relação ao comportamento em si. Quando a questão é a desregulação, né? Uhum. Aí a Entendeu a gente tem que. pergunta, né? Porque, Entendi. assim, é um assunto complexo que eu não tenho, né, assim, Aham. autoridade, nem... Eu sei da minha vivência, né, de algumas mães, mas eu não sei exatamente explicar, mas eu acho que você entendeu o que eu quero dizer, né? É, eu entendi. E eu acho que isso é uma dúvida muito importante e é muito frequente mesmo, né? As Uhum. pessoas às vezes não compreendem que a seletividade ligada a questões sensoriais, ela se dá de várias formas, não é uma apresentação única. Então pode ser em relação à visão, né? Então eu vejo aquele prato e ele não me agrada visualmente falando, ele não tem a paleta de cores que eu estou acostumada a ingerir, isso é muito comum, né? Autistas muitas vezes comem ali brancos e beges, né? Aham. E aí o colorido destoa e a criança nem se propõe a experimentar. A temperatura, né? Então tem crianças, por exemplo, que não toleram coisas frias, coisas úmidas, né? Uma verdura, um brócolis, né? A textura, então Também. comidas às vezes muitas vezes mais pastosas, né? Que tem aí uma textura mais líquida, cremosa. E dentro da textura ainda eu posso pensar em texturas que são confusas, sabe aquilo que a mãe às vezes faz o mexidinho no prato? Sei. Que você Uhum. mistura o arroz com feijão, um purê e dá para a criança? Então aquilo, a criança, ela fica tentando identificar o que tem na boca dela. Se é pastoso, se é crocante, e isso traz uma confusão e ela recusa, né? E acontece a desregulação também, né? Exatamente. E o sabor. Então, você percebe como são uma série de fatores que a gente considera, e Uhum. não unicamente as pessoas falam muito só da textura e do sabor, mas tem uma série de outras questões. Isso sem contar a capacidade de permanecer sentado para fazer uma ingestão, né, com o tronco alinhado, né, quando eu tenho tônus para mastigar e engolir, né? Uhum. Então, assim, a respiração também tem que estar alinhada aí para que eu consiga fazer todo esse processo. Tem uma série de fatores. E tudo isso vocês trabalham no consultório. Sim, e aí quando a gente analisa e identifica quais são os fatores de maior influência naquele caso, a gente já fala junto com a fono. Olha, ele tá com uma dificuldade de entender o processo de mastigação. Ele não tá, né, girando a língua, né, que a gente fala, para poder mandar a comida de um lado para o outro para mastigar e depois para mandar para o fundo da garganta para engolir. Mas é qualquer fono, doutora? Desculpa te interromper aqui, mas é Não, qualquer fono, assim, porque também acontece isso demais, né? Não, é. precisa de fono, mas é qualquer fono que pode ajudar e contribuir A gente nesse tem processo? a fonoaudiologia como um todo, ela tem um estudo, né, do aparelho bucal e ela pode Uhum, ajudar de alguma forma. Mas o ideal é que seja uma fono que também tenha uma especialização nessa questão, né, de alimentação, entendi. porque ela precisa ter uma compreensão, né, articulatória e da mastigação, do processo de deglutição para ajudar de forma significativa nesse processo, né? Uhum. Então, todas as fonos, ela tem um conhecimento desse funcionamento, mas a fono que se aprofunda, né, ela consegue ter uma intervenção que é mais objetiva, mais pontual ali no problema. E a gente Uhum. sabe que no autismo, a tentativa e erro muitas vezes causa uma aversão e uma esquiva da criança. Sim. Então, quanto mais precisão você puder lançar a mão, né, na sua intervenção, melhor vai ser. Ou seja, tem que ser uma especialista também nessa área de É. alimentação para poder acompanhar a terapeuta ocupacional. Doutora, é tão importante essa questão da seletividade, eu falo por quê? Porque a criança que não se alimenta bem, ela tem uma outra série de questões, né? Ela compromete outras áreas, né, da sua fisiologia, né? A gente recebeu uma mãe, não tem muito tempo, né, uma denúncia de uma mãe no Ministério Público, que a filhinha foi diagnosticada com autismo aos 2 anos e meio, e ela, no diagnóstico, já havia sido detectada a seletividade alimentar grave. Essa menininha hoje tem 4 anos e meio, ela nunca recebeu nenhum tratamento especializado,
para a seletividade alimentar, ela desenvolveu uma doença celíaca e vai ter que fazer uma cirurgia. E assim, a gente vê a importância realmente desse trabalho. E também outro ponto que eu gostaria de deixar aqui claro, que acontece muito, as pessoas que estão de fora, as pessoas que não vivem o autismo no dia a dia. Vem uma criança autista recusar alimento, começa a falar, nossa, esse menino deixa com fome. Deixa com fome, né? Não é assim? É muito comum. A dor que a família daquela criança, daquela pessoa autista, ela tem que sofrer, o sofrimento de lidar com aquela recusa do alimento. Coisa melhor que tem na vida, a gente, pai e mãe, ver nossos filhos comerem. A gente tem uma alegria, né? Uma satisfação de ver nossos filhos provando os alimentos, sentindo o sabor das coisas. E muitas vezes, nós, mães de autistas, pais de autistas, nós não temos esse prazer, né? Por quê? Porque a criança não consegue sequer experimentar. E não é porque ela é mimada ou porque ela é mal criada, não é isso. É porque tem essa questão sensorial envolvida que é muito complexa, né? E graças a Deus a gente tem pessoas, assim como a doutora Tatiane Grigolato e outros profissionais que explicam isso de forma tão bem, né, científica, para que as pessoas que não vivem o autismo possam também ter essa informação e entender, não julgar a criança, não julgar a família. Sim. Porque é muito difícil, né, doutora? Você leva a criança para passear num Natal, num feriado, na casa, né, dos familiares, aí o pessoal simplesmente olha para você, você está sofrendo com aquilo, né? E olha para você e fala, não, dá qualquer coisa, ou deixa com fome, quero ver se você deixar 5 dias sem comer, se essa criança não vai comer. É uma punhalada nas nossas costas, né? Por isso que a gente precisa conscientizar e levar informações científicas com evidência para a sociedade começar a compreender que o autismo não é para amadores, né? Não, o mundo não foi feito para neurodivergente, né, Letícia? O mundo foi feito para neurotípico. E hoje, assim, a gente tá numa luta já há alguns anos, mas eu acho que agora, graças a Deus, isso vem se intensificando, né, em preparar as pessoas e a sociedade onde a gente vive para que a gente possa realmente incluir essas pessoas, realmente incluir essas crianças, né? Então, assim, a gente dá ferramentas para essas crianças aprenderem a conviver em um mundo que não foi feito para elas. Você já pensou também quanto isso é complexo? Sim, muito. Né? Então, a gente vive assim, isso todos os dias, né? Pois é. E aí, esses palpites, eu faço a comparação, eu falo para os pais. Sabe a época da Copa do Mundo? Né? O tanto de técnico de futebol que você encontra na padaria, o tanto de técnico de futebol que você encontra na fila do banco, todo mundo tem uma opinião de como seria a melhor forma para escalar o time, como que deveria Quando ser a dá jogada. errado, né? Exatamente, né? Mas o técnico é um. Né? Então, a gente tem que ter segurança nos profissionais com quem a gente está lidando, na equipe que atende nosso bem mais precioso, isso é fundamental. Sim. Porque você pode ter, assim, várias referências, né? Um currículo maravilhoso, mas muitas vezes a família não consegue se vincular àquele profissional. Então, é muito mais interessante que você busque um outro profissional, porque tem que ser uma relação de parceria e confiança. Sim. Né? E se você não consegue estabelecer isso, é como um casamento. A chance de dar certo é mínima, né? E a evolução da criança depende muito disso, né, doutora? Ontem a Micaela estava dormindo e eu fiz uma reflexão quando eu estava olhando ela dormir, né? Eu pensei comigo mesmo, Letícia, você não tem medo do autismo, né? Não é o autismo que te assusta. Porque eu não sei, né? Assim, ela está se desenvolvendo bem e tudo, mas a gente espera que ela consiga atingir um certo grau de autonomia. Não é nem para que ela seja aceita, mas para que ela possa conseguir lidar, né, com esse mundo que está tão despreparado para entender e aceitar as pessoas autistas, né? Então, o meu medo não é o autismo, o meu medo é do mundo, sabe? Em que minha filha nasceu, esse mundo, né? E eu quero preparar ela. Eu acho que a nossa maior preocupação como pais é preparar os nossos filhos para enfrentar esse mundo que não entende, que discrimina, que tem preconceito, que julga. Essa parte é a mais dolorida, sabe? Porque se todos olhassem para a gente, né, e aceitassem os neurodivergentes como eles são, né, ficaria menos pesado esse fardo. Mas, infelizmente, a gente tem que lutar contra o tempo
né, para que as nossas crianças, os nossos filhos possam atingir o maior grau de habilidades e autonomia possível para conseguir lidar e conseguirem serem pessoas produtivas, né? E eu vejo a terapia ocupacional como uma base, né, uma base mesmo, assim, a base da evolução. Uhum. E agora, por que que eu falo isso? Porque as atividades da vida diária, que são coisas tão básicas, tão simples, como você acabou de dizer, né? Para você pegar uma xícara, exige um planejamento de execução, né, disso aqui, que acontece aqui dentro. E como é que você vai ajudar o autista, né, a fazer isso, né? Essa Uhum. execução que para uma pessoa típica é tão comum, para ele não, pode ser complexo fazer isso, segurar uma xícara, né, no grau em 45 graus aqui. E as atividades da vida diária, eu vejo, por exemplo, no caso da Micaela, vou trazer o caso dela novamente, que é uma menininha de quase 3 anos, mas que não suportava escovar os dentes. Então, Uhum. quando a gente fala de intervenção precoce e intensiva, a gente está falando de dignidade, né? Dignidade. O ser humano ele precisa ter essa autonomia básica de autocuidado, de Uhum. conseguir escovar os seus próprios dentes, de conseguir vestir a sua própria roupa, de conseguir ir ao banheiro. Uhum. Então, a terapia ocupacional ela traz o que a gente precisa de mais básico e que vai acompanhar a gente na vida toda, né? Então, como é que um ser humano pode ter dignidade se ele não consegue sequer pentear o próprio cabelo? Então, eu vejo assim vocês, sabe, Tati, como as super heroínas, assim, sabe? As terapeutas ocupacionais, os terapeutas ocupacionais como heroínas, porque vocês dão essa base para as nossas crianças. Então, a Micaela, com quase 3 aninhos, não conseguia sequer escovar os dentes. Era uma luta, uma briga, ela não deixava colocar escova, ela odiava o sabor do creme dental. E quando eu decidi pedir socorro para você, eu entendi que tinha que ter planejamento para isso também. E Uhum. aí, assim, graças a Deus, né, Tati? Quanto Ah, tempo você ficou com ela? Um mês, né? 1 mês. A escovação foi 1 mês. Um mês na escovação, mas olha só, gente, o treino parental é extremamente É. importante, porque eu não sabia como fazer, eu não sou terapeuta ocupacional, então por isso que ela nunca permitiu. Mas quando eu pedi ajuda e socorro, olha só a importância da comunicação da equipe Da parceria, multidisciplinar e da né? parceria entre o pai e o terapeuta. Isso. Porque a doutora me explicou, ela fez vídeos, então ela trabalhou um mês com a Micaela. E depois, o que que eu fiz? Comprei as mesmas escovinhas, o mesmo creme dental e consegui replicar. Uhum. Essa semana passada foi a primeira semana em 3 anos, quase 3 anos, né? Que eu consegui ajudar a Micaela, né, a escovar os dentes. E ela agora só quer escovar os dentes. Esse é um problema também, né? Agora ela tá, né, com hiperfoco em escovar dente. Tia Tati, tia Tati, tia Tati. Então, assim, você pode explicar para gente? Eu sei que eu já dei aqui o meu exemplo, né? Mas para os pais, eu quero muito que as famílias nunca desistam, sabe, Tati? De Uhum. lutar para o filho ter acesso a esse tipo de tratamento, porque a lei berenice-piana, ela garante o tratamento multidisciplinar e ela existe por uma razão. Sim. Não é do nada que essa lei existe. Se está lá esse inciso, é porque realmente essa criança precisa. E aqui a gente está trazendo essas informações para você, pai, mãe de autista, familiar ou amigo, sei lá, ou alguém que se interesse pelo tema e entender a importância do porquê que o terapeuta ocupacional ele é importante no desenvolvimento clínico do autista, né? Sim. E aí, você pode falar um pouquinho sobre essas atividades da vida diária? Quando é que a gente começa, né, a praticar isso? Qual que é a idade? Tem idade certa? Conta aí pra gente. É. Se a gente for pensar na nossa rotina, né, no nosso dia a dia aí da nossa vida, a maior parte, né, das coisas que a gente faz no dia a dia para nos dar base para outras coisas são as atividades básicas, né? Uhum, Então, antes de sair para trabalhar, eu tenho que ser capaz de me vestir, de tomar um banho, né, de escovar os meus dentes, de me uhum, alimentar. Então, tudo isso é o grosso, né, da nossa vida, é o que compõe aí as atividades, né, que a gente faz diariamente. E essas atividades de vida diária, eu falo que elas são aí o pontapé inicial para um desenvolvimento mais complexo da criança, porque elas fornecem o senso de competência, né? olha só que Então, eu interessante. sou capaz de escovar os meus dentes, né? Eu sou capaz de me alimentar sozinha. Eu sou capaz de pegar água no filtro quando eu estou com sede, né? Uhum, Então, eu deixo de ter uma dependência, quase que de sobrevivência do outro, né? Para conseguir minimamente me posicionar e fazer as coisas que são necessárias
para minha rotina. Então, elas são a base, né, das atividades funcionais aí que a pessoa executa. E é por isso que elas foram o que deram início à profissão de terapia ocupacional, Ah, é? né? Então, a gente tinha aí os asilados, né, as pessoas com problemas mentais, os mutilados de guerra, e aí esses profissionais começaram a se especializar em adaptações e coisas que eram importantes de serem feitas para que essas pessoas tivessem essa mínima autonomia, né, essa independência, porque a gente entende isso também como dignidade, Sim, com né, é o certeza. senso de competência que dá dignidade para o outro. E as atividades de vida diária, elas são, né, primeiramente da família. Então, a família propicia experiências ali no ambiente familiar para que a criança tenha uma compreensão, uma exposição àquilo, né? E se aquilo não acontecer só com essa exposição e com as oportunidades que a família oferece, aí o terapeuta ocupacional é o profissional, né, de referência para essas atividades ocorrerem em adaptações, né? Primeiro num ambiente de consultório, depois numa replicação, numa generalização para outros ambientes. Então, a família, desde pequenininha, pode expor essa criança a essas habilidades, a essas atividades. E aí, com isso, a gente vai seguindo um curso, né? Lembra que a gente falou antes do desfraude, ela precisa, Sim. né, conseguir subir a roupinha, descer a roupinha, ela precisa deixar escovar os dentes para ela entender que tem uma sequência aí de ações, né, que fazem parte aí das atividades de higiene, né, de toalete dela, para depois a gente pensar em algo mais complexo, que é o controle de É esfíncter. porque eu já tava assim, né? Olha, eu já É, quero desfraldar a Micaela, às vezes a gente não entende que tem esse preparo, né? Tem que ter esse preparo. sim. E eu achei bem interessante um dia que eu falei pra você assim, Tati, mas como é que vamos desfraldar? Você falou, Letícia, agora que a Micaela tá aprendendo a tirar e colocar os sapatos. Né? Uhum. Então a gente começa o trabalho, veja se eu aprendi direitinho, com os membros inferiores. A gente começa pelo pé e vai subindo. Você explica direitinho isso? Porque deve É, ter muita mãe aí querendo desfraldar, né, os é. filhinhos assim antes, né, do tempo certo, né, ou do preparo correto. Isso. Essa é a Explica minha pra gente forma, essa essa é a antecedência. minha forma de compreender o desfraude, né? Então eu entendo que a criança, ela tem que ter aí uma independência mínima, né, para solicitar que ela quer ir ao banheiro, ela tem que conseguir se comunicar de alguma forma, não precisa ser verbal, né? Ela Sim. tem que ter uma compreensão de que ela tá com vontade fisiológica, né? Um Uhum. desejo fisiológico de evacuar, né, ou de fazer um xixi no banheiro, e ela precisa disso e ter habilidades mínimas, né, para ajudar a tirar e pôr a roupinha para conseguir depois ter essa autonomia de subir num banquinho e sentar no vaso ou no piniquinho. Aí a gente vê sempre o que que é mais adequado em cada caso, né? Mas a Uhum. gente pensa sempre em algumas bases, né, que são comuns e que são importantes para que essa atividade tenha sucesso. Porque senão a gente cai na frustração, né? A Sim. gente começa a querer já logo desfraldar a criança, levando em consideração só a idade, né? Tem pessoas que consideram o fato da criança estar conseguindo subir e descer, pular, né? Então, o Uhum. desenvolvimento motor é contento, mas a gente não considera algumas outras habilidades que fazem parte dessa etapa, né? Sim. Da ida ao banheiro. E quando a gente consegue, né, empoderar essas crianças com isso, o desfraude, ele acontece de forma mais fluida, né? Eu falo Entendo. natural. Então, tudo que é ligado à atividade de vida diária, eu sempre penso que tem que ser natural, tem que ser fluido. A criança tem que Claro. entender que aquilo é o que pode ser feito naquele ambiente. Então, o banheiro serve para quê? Né? Sim. E aí, quando ela tem essa compreensão, ela consegue entender, né, que de ações ela tem que executar para conseguir tomar o chá. Ela entende a praxis. Exatamente, Entendo. né? Então a Aham. gente tem que pensar em todas essas fases e pensar quando a criança está preparada para que a gente lance mão dessa atividade, para não queimar cartucho, né? Eu brinco com Entendi. os pais, porque às vezes a gente fica tão ansioso, né, em querer antecipar esse processo e a criança não está pronta, né? Ela não está Uhum. pronta para aquilo. Você pode estar, mas a criança não. Tati, doutora Tatiane, é porque assim, Eu gente, imagino. faz parte da equipe da Micaela, então a gente já tem uma certa, né, intimidade, né? Doutora Tatiane, é o seguinte, eu não falei sobre isso, mas
o pensar, né? Por que que o autista ele tem, eu não sei se todos têm esse problema, você poderia me explicar aqui se sim ou não, por que que ele tem dificuldade com a pinça? É esse comprometimento motor, né? Não é uma característica de todos. Não é de Não, todos. a gente tem crianças, inclusive, que aprendem a comer com um talher muito pequenininhas, que têm o interesse por atividades gráficas, né, assim, de manipulação de caneta, giz e tudo mais, desde muito pequenininhas. Então, isso não é uma característica que é comum a todos, né? Entendi. Mas crianças que muitas vezes têm uma questão tátil, né, uma defensividade tátil ou uma dificuldade de praxis, que ela vê o objeto, ela até quer usar, mas não sabe o que fazer com ele, então elas têm uma resistência em desenvolver a pinça, né, a apreensão tridigital para uma produção gráfica eficiente. Né? Então, isso assim não é um problema comum, mas às vezes acontece. E a gente Uhum. percebe muitas vezes essas crianças que comem de talher muito pequenininhas, né? Que as mães falam, não, mas eu nem percebi que ela era do espectro, porque olha, ela se desenvolveu, começou a andar tão rápido. Ela Uhum. começou a comer de talher tão rápido, tão pequenininha, e eu sempre achei que ela estava, na verdade, era antecipada, ela estava à frente, né? E isso muitas vezes está camuflando uma defensividade tátil da criança. Então eu Ah, aprendo a tá. usar talher porque eu não quero encostar nessa comida. Eu vou aprender Entendi. a andar porque eu é que não vou encostar minha mão e meu joelho nesse chão, né? Entendi. Então a criança, ela tem essa inteligência do que ela precisa para, né, ficar livre de estímulos que são difíceis, que são aversivos. E Uhum. aí a gente tem que ver, cada caso é um caso, Entendi. né? Nesse caso aí de cada caso é um caso, a gente já está quase chegando no final, viu? Porque assim, eu entendo que eu digo, né, que o autismo ele é complexo, é como um universo, né? Sim. São vários temas e assuntos, e dentro da terapia ocupacional também a gente poderia falar aqui até, sei lá, até amanhã, que não, a gente não conseguiria esgotar todos os assuntos, né? Sim, Mas a gente está tentando, assim, compactar os mais importantes, né? E depois, quem sabe, outros episódios aí a gente pode pensar, né, doutora? Você vem de novo claro. aqui. Mas, assim, autistas que também têm deficiência intelectual, porque a gente sabe Uhum. que, ó, a sociedade é o seguinte, né? Neurodivergentes aí, né? É, é, nem todo autista é um gênio. Não, Porque o isso é que a outro televisão. mito. Esse é um mito, né? A É, televisão, as pessoas têm uma ideia do autista completamente hollywoodiana, né? glamorização, não? Glamorização, né? Não, todo autista é mais inteligente, tem altas habilidades, e na verdade não é isso, gente. Assim, só acredito que 3%, não sei, uma vez eu li em algum lugar que só 3% das pessoas autistas têm altas habilidades. A gente fala aí em dupla excepcionalidade, na verdade. Ah, é? Porque existe as altas habilidades que não têm um diagnóstico de autismo, né? Então, Ah, são tá. as crianças superdotadas que não são autistas. Autistas. E tem crianças que são autistas e ainda têm uma alta habilidade, né? Então, a gente pensa em Uhum, dupla excepcionalidade nesses casos. entendo. Então, na verdade é o contrário, né? Assim, a maioria das crianças, das pessoas autistas são pessoas comuns. E Sim. muitas delas têm deficiência intelectual, Uhum. infelizmente, né? E essas que têm deficiência intelectual, doutora, é mais difícil, é mais complicado você conseguir ajudá-las a realizar essas atividades da vida diária ou não? Não tem diferença entre uma criança e outra, Tem, nesse sentido. tem diferença, né? Então Uhum. a gente pensa, quando tem um rebaixamento cognitivo, né, a gente tem que identificar aí até onde essa criança consegue compreender, né? Porque para executar, eu uso muito a compreensão. Então, eu preciso compreender que aquilo é importante, né? Que aquilo vai ser benéfico e quais as etapas que envolvem aquela execução. As crianças, muitas vezes, com rebaixamento cognitivo, a gente lança a mão muito mais, né? Dentro, principalmente, da abordagem comportamental aí, dos reforçadores, para que aquela criança compreenda que aquilo é um comportamento esperado, Entendo. né? Que aquilo é uma atividade que todos anseiam para que ela execute. E aí é um treinamento, né, intensivo para que ela aprenda, né, a execução, para que ela compreenda qual é a sequência de etapas para realizar aquilo. Então exige uma fracionação maior,
né, da atividade. A gente trabalha muitas vezes etapas isoladas para depois juntar tudo e atingir o todo. Com as crianças que não têm esse rebaixamento cognitivo, então é mais fácil de você fazer a atividade como um todo, né? Que nem Entendi. a escovação da Micaela, Sim. né? Eu não precisei fracionar a atividade. Eu só precisei que ela compreendesse que aquilo ia ser interessante, ia ser bacana, foi de um jeito lúdico, e aí ela me viu escovando, escovamos o jacaré, e aí ela usou a escova para aproximar, para encostar, e aquilo foi acontecendo por um mês. Porque eu entendi que eu não precisava fracionar, que ela estava compreendendo, mas ela tinha resistência. Ela tinha rigidez, porque era uma habilidade nova, né? Entendo. E quando ela se permitiu, foi assim, né? Foi, graças a Deus. Agora só quer escovar os dentes o tempo inteiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, uma das últimas perguntas. O terapeuta ocupacional, a família, como é que ele tem algum instrumento de avaliação? Porque é o seguinte, na psicoterapia, a ABA, né? O analista do comportamento, ele tem alguns instrumentos de avaliação para ver a evolução, né, do paciente, até mesmo para traçar um planejamento terapêutico aí, né? Fazer ali aquela pasta de atividades, habilidades básicas, né? A pastinha da criança. Precisa de uma avaliação anterior. No caso da Micaela, foi aplicado o instrumento que é o VB-MAP, né? Para avaliar e traçar um plano terapêutico. O terapeuta ocupacional também faz isso, correto? Correto. Quais são os instrumentos de avaliação, né, dentro da terapia ocupacional que os pais precisam pedir, exigir para o terapeuta ocupacional? Porque eu acho que o pai e a mãe acreditam que só o psicoterapeuta, né, ou o analista do comportamento tem esse instrumento, mas o TO também tem, né? Porque você já fez isso, né, com a gente. E como é que você tem um planejamento também terapêutico dentro da terapia ocupacional? Falamos sobre isso depois, umas dicas para os pais e a gente finaliza. Só que eu acho importantíssimo a gente saber que tem, né? Na verdade, isso depende da abordagem que o profissional segue, né? Então, eu tenho vários instrumentos, mas eu lanço mão daqueles que vão me favorecer no que eu percebo que a criança precisa, né? Então, quando as crianças são muito pequenininhas, por exemplo, eu gosto muito, né, de uma escala lúdica para eu ver como, porque eu percebo muito o desenvolvimento da criança através do brincar. Sim. Né? E aí eu percebo dentro da escala lúdica, né? Eu uso a da Knox, né? Que é uma escala para pré-escolar. E aí eu vejo as habilidades que aquela criança incorporou, que ela tem. Se eu for fazer uma avaliação de integração sensorial, né? Eu gosto muito dos questionários, né? Em que eu entrego para os pais, para a escola, para ter uma visão, né? Mais recortada daqueles ambientes, do que está acontecendo. E além disso, eu lanço mão das observações clínicas, né? Agora a gente também está validando para o Brasil, está num processo de validação do EASY, né? Que é um instrumento que ele vai contemplar todas essas questões de integração sensorial e ele se propõe a ser mais simples e menos dispendioso financeiramente do que a CIPT. Né? Então a gente tem alguns instrumentos, mas tudo vai depender do que você quer avaliar com a criança, do que você quer mensurar e quais são seus objetivos com ela. Mas, assim, uma dica para as famílias é que elas precisam perguntar para o Sim. terapeuta ocupacional qual tipo de avaliação, de instrumento que ele está utilizando para avaliar e também o plano terapêutico dele, né? Quais são os objetivos terapêuticos da terapia ocupacional para aquela criança, O né? ideal é que o profissional faça uma devolutiva com a família, Sim. né? Depois da entrevista, da anamnese, e eu, no caso, eu faço 3 sessões com a criança, né? Depois dessa avaliação com os pais, da anamnese com os pais. E aí eu somo, né, questionários, observações, o que os pais me disseram, e eu faço um relatório, entrego para essas famílias e faço essa devolutiva, né, explicando o que eu observei, o que eu penso que precisa ser trabalhado com a criança naquele momento, qual seria a sequência, as metas, né, a longo, médio e curto prazo, para que a gente tenha aí um roteiro. Entendo. Não significa que aquilo vai acontecer exatamente do jeito que eu estou prevendo, né? Mas a gente precisa ter uma bússola. Sim. Porque senão é muita coisa e a gente se perde. E você tá ali fazendo a intervenção, mas não tem um objetivo, né? E a família não acompanha também, né, Tati? Não acompanha. Agora, assim, para a gente finalizar, né, eu gostaria de pedir para você, né, a gentileza
de deixar algumas dicas aqui, né, para as mães, para os pais, familiares aqui de autistas, Uhum. porque o terapeuta ocupacional, principalmente o terapeuta ocupacional com especialização em Uhum. Gen Airs, acho que eu aprendi, é raríssimo, né? Então, assim, é um privilégio que poucos têm acesso, infelizmente, por conta das questões que a gente já levantou aqui. Mas o que que essa família que tem uma criança autista em casa e não tem dinheiro para pagar um terapeuta ocupacional, para pagar uma terapia, o que que essa família pode fazer, doutor? O que que nós, pais, se não tivermos acesso a esse tratamento, o que que a gente pode fazer em casa para ajudar nossas crianças? Quer Uhum. seja com a seletividade alimentar, quer seja com N questões, né, motoras, porque você me dá, eu lembro que você me passava, porque era, gente, é porque é caro, né? Terapia ocupacional não é barato, mas não é caro. É um tratamento necessário. E como Uhum. você disse, o terapeuta ocupacional especializado, ele investe muito, né? Uhum. Investe muito. Então, assim, você me ajudava para que eu economizasse, né, doutora? Para eu economizar, você me passava várias atividades para fazer em casa, para potencializar, né, o pouco que ela tinha naquela época, né? Porque ela tinha Uhum. pouquíssimas horas com você. Graças a Deus, hoje a gente tem mais, né? Uhum. Mas naquela época que era tão importante, você passava algumas atividades. Quais seriam as dicas, sabe, assim, mais básicas que você daria para as famílias aí, olhando para elas aí, essas que não têm acesso ao tratamento adequado, infelizmente? O que que você Uhum. deixaria aqui para elas como um recadinho, uma mensagem que elas podem fazer? Uhum. Bom, primeiro eu acho assim, priorizem a fase do desenvolvimento que seu filho se encontra, né? Ele é uma criança neurodivergente? Sim, mas a minha formação sempre me ensina, né, a considerar o que seria esperado para aquela faixa etária. Então, se é uma criança muito pequenininha, priorize o desenvolvimento motor global. Propicie idas ao parquinho, à pracinha, né? Por mais que você ache que aquela criança não está aproveitando o ambiente como um todo, né? Então a gente tem que acreditar que algumas coisas ali vão ficar lá dentro, né, do cérebro dela, alguma lembrança, algum estímulo que aconteceu, e ela vai processar aquilo em um outro momento, isso vai vir à tona. Priorizem esse desenvolvimento motor global. É o primeiro, né? É a base para o desenvolvimento dessas crianças. E depois você vá favorecendo. Eu sempre falo para os pais, né? Por mais que a criança tenha muitas horas de consultório, de terapia, sempre busque grupos de saúde. Então, leve seus filhos, né? Se você tem costume de ir à igreja, leve essa criança aos domingos com você. Faça com que ela se integre às atividades da família, né? Então, ela não precisa que você faça adaptações o tempo todo. A nossa intenção, como o mundo não é feito para neurodivergentes, é que ela consiga, né, se sair o melhor possível no ambiente que ela tem. Então, mesmo que ela não fique o tempo todo, né, naquele momento religioso, que ela consiga ir até lá, permanecer por um tempo. E quando você perceber que aquilo para ela está desconfortável, leve-a de volta para casa. Na outra semana, você tenta aumentar um pouquinho aquele tempo. Então, a gente vai fazendo exposições e situações para que aquela criança consiga ter modelos de saúde, grupos de saúde, porque os contextos de consultório são artificiais. Né? Eles são feitos para trabalhar questões específicas, mas é na comunidade que a gente vê a efetividade da nossa terapia. Muito obrigada, doutora Tatiane, pelo seu tempo, né? Por esses momentos que a gente passou aqui, que por mim a gente ficaria aqui até amanhã conversando. Com certeza a gente pode ter outros episódios para falar especificamente de temas, né, que podem ser levantados aí, né, pela nossa associação, as famílias vão perguntando, né, nas redes sociais. E eu gostaria de agradecer a vocês aí, neurodiversos também, que amaram ou estão amando os nossos episódios do MMA Neurocast. Fiquem ligados porque a gente vai ter mais ainda esse mês de abril. É isso aí, fiquem ligados.